Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, já que terminamos mais uma série de vídeos sobre resumo de livro, o livro das guildas, vamos agora então começar mais uma série de vídeos, dessa vez não somente sobre um livro específico, mas sobre alguns livros tratando de metafísica e sua relação com a física, com a física real, que engloba não só a física matemática, mas também a física que parte da filosofia, a física que vem desde Aristóteles. Então eu tenho alguns textos para tratar desse tema, principalmente 3 livros do padre Álvaro Calderon. No entanto, eu não vou começar por eles, e eu vou começar, na real, por um livro chamado Os Comentários de São Tomás sobre a Física de Aristóteles. Para quem não sabe, a Física de Aristóteles tem 8 livros, e São Tomás acaba comentando cada um deles. Então, vamos começar então nossa resenha. Bom, livro 1. Os princípios da natureza. Alguns filósofos alegaram a existência de apenas um princípio na natureza. Outros alegaram a existência de muitos. Dos que alegaram ser apenas um princípio, alguns afirmam ser imóvel e outros afirmaram ser móvel. Dos que alegaram existirem muitos princípios, ninguém os colocou como sendo imóveis. Todos foram considerados móveis. A grande divisão entre os que afirmaram existirem muitos princípios estava no fato dos mesmos serem finitos ou infinitos em número. O termo móvel ou imóvel no texto de Aristóteles não deve ser entendido como se referindo apenas a um movimento segundo lugar, mas no sentido mais amplo de simplesmente mutável ou imutável. Dos que afirmaram serem infinitos princípios, devem ser mencionadas as posições de Demócrito e Anaxágoras. Demócrito afirmou existirem corpos invisíveis, chamados átomos, que eram todos do mesmo gênero, mas diferiam segundo a figura e a forma. Anaxágoras afirmou existir infinitos princípios, mas não de um único gênero. Eram infinitas e minúsculas partes da carne, osso e outras substâncias. O motivo disso é que os antigos filósofos praticamente só conheciam a causa material. As formas eram consideradas como acidentes, e assim a substância das coisas naturais era sua matéria. Falaram da natureza de modo não natural os filósofos que colocaram que o ente é um e imóvel. Tal opinião, segundo os antigos filósofos, não é diferente da opinião que diz que o princípio das coisas naturais é um e imóvel. Essa opinião pertence aos filósofos que falaram da natureza de modo não natural, porque com essa colocação eles negaram a natureza do movimento. 2. Como todas as coisas da natureza, ou são contrários ou se tornam a partir de contrários. Existem 3 razões prováveis pelas quais os primeiros princípios devem ser contrários. Os primeiros princípios devem preencher os seguintes requisitos: que não sejam a partir de outros, que não sejam a partir um do outro, que todas as demais coisas sejam a partir deles. Ora, esses requisitos convêm aos primeiros contrários. Para entender o que significam os primeiros contrários, é de saber que alguns pares de contrários são causados por outros. Tomemos alguns exemplos. O doce e o amargo são causados a partir do úmido e do seco e do quente e do frio. Estes, por sua vez, são causados por outros contrários, e os primeiros contrários são aqueles que não são causados por outros. Os primeiros contrários também não podem ser provenientes de um a partir do outro. Apesar do frio se tornar frio a partir daquele que antes era quente, todavia a frigidez em si mesma nunca se faz a partir da quentura, conforme será explicado adiante. Qualquer coisa não se torna a partir de qualquer coisa. Isso poderia acontecer somente por acaso e como por acidente. Nas coisas simples, isto é, que não são compostas de matéria e forma, isso é manifesto. O branco não se torna branco a partir do músculo, exceto por acidente, na medida que o músculo comporta as qualidades de branco ou preto. O branco se faz do não branco, que seria o negro, ou a uma cor intermediária. Da mesma maneira, o branco se corrompe no não branco, e não em qualquer não branco, mas no negro ou em alguma cor intermediária, e não no músculo, exceto por acidente. Nas coisas compostas isso também é manifesto. Apesar dos opostos das coisas compostas não terem nome como os opostos das coisas simples. Mas como todo composto consiste em alguma consonância, o consonante se faz a partir do inconsonante e vice-versa. E o consonante não se corrompe em qualquer inconsonante, mas no inconsonante oposto e vice-versa. Assim, todas as coisas da natureza ou são contrárias ou se tornam a partir de contrários. Muitos filósofos seguiram a verdade até aqui porque colocaram os princípios como serem contrários. Todavia, não o fizeram movidos por alguma razão, mas como se fossem coagidos pela própria verdade. A verdade é o bem do intelecto, a qual naturalmente este se ordena.
Desta maneira, assim como as coisas carentes de conhecimento se movem a seus fins sem serem movidos pela razão, assim algumas vezes o intelecto do homem, por alguma inclinação natural, tende em direção à verdade, não obstante não perceber a razão da verdade. 3. Determinação do número de princípios. Somente é verdade dizer-se que os contrários se fazem um a partir do outro, conforme dito acima, se tomarmos também o sujeito desses contrários. Somente assim pode-se dizer que o que é alguma coisa branca se torna negra, mas não que o branco se torna negro. Dessa maneira, se existem apenas dois contrários como princípios, não se enxerga como a partir deles tudo possa ser feito, porque ambos os contrários transformam um terceiro, que é o sujeito de ambos. O quente não torna quente a frigidez, mas o sujeito da frigidez. Assim, é necessário colocar um terceiro princípio, que é o sujeito dos contrários, o qual, a partir dos contrários, possa tornar-se nas outras coisas. Se isso não for feito, advém uma dúvida maior ainda. Os primeiros princípios não podem ser acidentes de algum sujeito, mas como o sujeito é o princípio dos acidentes que do mesmo se predicam, segue-se que, como os contrários somente existem entre os acidentes, já que não existe contrário da substância, esses contrários deverão ser acidentes de algum sujeito, e este sujeito será o princípio daqueles que se dizem princípios. Os princípios não serão mais de 3, pelos motivos que se seguem. Se algo pode ser feito pelo menos número, torna-se supérfluo que se faça pelo maior número. Mas toda a geração das coisas naturais pode ser completada colocando um princípio material e 2 formais. Portanto, não são necessários mais do que 3 princípios. 5. Quantos são os princípios da natureza? Os princípios da natureza são 3, 2 per se e 1 por acidente. Quanto aos princípios per se, aquilo que a definição de alguma coisa se resolve são os componentes daquela coisa, mas a ratio daquilo se torna segundo a natureza, se resolve no sujeito e na forma. Portanto, aquilo que se torna pela natureza é e se torna a partir do sujeito e da forma. As coisas a partir das quais alguma coisa é e se torna per se e não por acidente são ditos princípios e causa dessa coisa. Portanto, o sujeito e a forma são princípios per se das coisas naturais. Quanto ao princípio por acidente, o sujeito, apesar de ser uno pelo número, todavia é duo pela razão. O terceiro princípio das coisas naturais é a privação, que ocorre ao sujeito por acidente. Pode-se objetar-se que a privação não ocorre ao sujeito enquanto ele está sobre a forma. Portanto, a privação não pode ser princípio por acidente. Quanto a isso, deve-se dizer que a matéria nunca está sem privação. Quando apresenta uma forma, está sob a privação da forma oposta. Por isso, a privação não é uma aptidão à forma, nem uma forma imperfeita, mas a própria ausência da forma. Por isso também, a privação é o princípio não apenas do tornar-se, mas também do ser. E por isso a privação é o princípio por acidente, porque não ocorre por si mesma, mas apenas enquanto o sujeito pode adquirir a forma da qual está privado. 6. Comentário do compilador. Conforme visto até aqui, toda transformação natural implica num certo sujeito permanente, a qual se atribui uma mudança do oposto do término ao término. Afinal, só faz sentido falar que algo mudou se o conceito da coisa não muda. Entretanto, pode ocorrer uma transformação do próprio sujeito em outro sujeito. Neste caso, torna-se necessário supor um sujeito absolutamente primeiro, que é a matéria. A própria substância, que é sujeito de formas acidentais, portanto, é ela própria composta de matéria e forma, não uma forma acidental, mas uma forma substancial. Assim, os princípios da natureza são o sujeito, o oposto do término e o término, ou o sujeito, a forma terminal e o oposto dessa forma. Mas se admitimos a possibilidade de transformações substanciais, torna-se necessário colocar como os princípios últimos da natureza a matéria, a forma e a privação da forma. 7. Sobre a matéria. A matéria primeira não pode ser conhecida por si mesma, porque tudo que é conhecido pela sua forma. Mas a matéria primeira é o sujeito de toda e qualquer forma e, portanto, não pode ser conhecida diretamente. A substância pode ser conhecida porque ela é sujeito de acidentes, mas é ela própria composta de matéria e forma substancial. A matéria pode ser conhecida por analogia. A madeira é algo situado além da forma de uma cama, porque algumas vezes está sobre uma forma e outra sobre outra. Da mesma maneira, vendo o ar algumas vezes tornar-se água, importa dizer que deve haver algo às vezes existente sobre a forma de ar e sobre a forma de água. 8. Como são necessários 2 contrários em cada mudança e como não o são? Os tipos de transformação natural são 3: geração, corrupção e movimento. O movimento parte de um afirmado e vai de outro afirmado, como do branco ao preto. A geração parte da negação e vai à afirmação, como do não branco ao branco. A corrupção parte da afirmação e vai à negação, como do branco ao não branco.
Assim, no movimento são necessários dois contrários e um sujeito. Na geração e na corrupção, se requer a presença de apenas um dos contrários e a ausência dele. Mas como qualquer movimento é composto de uma geração e uma corrupção, em toda transformação natural se requer sujeito, forma e privação. Mas não se requer, em toda transformação natural, sujeito e dois contrários. 10. Solução das dúvidas dos antigos filósofos provenientes da ignorância da matéria. Do não-ente, nada se torna per se, mas apenas por acidente, porque o ente não é proveniente per se da privação, e isso porque a privação não entra na essência da coisa feita. Da mesma maneira, a partir do ente, algo vem a ser por acidente e não per se. Se o ente se torna por acidente, tanto a partir do ente como do não-ente, importa apontar algo a partir do qual o ente se faz per se. O ente se faz per se a partir do ente em potência e por acidente a partir do ente em ato ou do não-ente. O ente em potência é a matéria e é dela que o ente em ato provém per se. Da privação ou da forma precedente, o ente em ato se faz apenas por acidente, na medida em que a matéria, da qual o ente ato provém per se, está debaixo de tal forma ou privação. 11. Erro dos antigos filósofos proveniente da ignorância da privação. Os antigos filósofos trataram da matéria confusamente e, por causa disso, certas coisas que são, na verdade, atributos da privação foram atribuídos à matéria. Sua primeira conclusão falsa consistiu em afirmar que a matéria não é ente. A esse respeito, os antigos filósofos raciocinaram assim: o que está além do ente é não ente, mas a matéria, não sendo ente em ato, está além do ente. Portanto, a matéria é não ente. Sua segunda conclusão falsa consistiu em afirmar a unidade da potência. Para os antigos filósofos, parecia que aquilo que é uno pelo número ou pelo sujeito também deveria ser uno pela razão. Posto isso, chegava-se facilmente a concluir pela unidade da potência, porque coisas que são uma única pela razão devem apresentar a mesma potência ou a mesma virtude. Ora, o sujeito e a privação são uno pelo número, por isso também o seriam pela razão, e portanto, daí se deduziria a unidade da potência. 12. Explicação sobre a unidade da potência. Segundo está escrito na Metafísica de Aristóteles, o ato e a potência dividem cada gênero do ser. Assim, a potência à qualidade não é algo fora do gênero da qualidade, e a potência ao ser substancial não é algo fora do gênero da substância. Portanto, a potência da matéria não é alguma propriedade adicionada à sua essência. Na verdade, a matéria é a própria potência ao ser substancial. A potência da matéria é una pelo sujeito ou pelo número, não obstante diversas formas, mas são muitas pela razão, de acordo com a relação às diversas formas. 13. Resposta à primeira conclusão falsa de que a matéria seria não ente. O que está além do ente em ato não é apenas um não ente. Além do ente em ato estão o ente em potência e o não ente. O ente em potência, isto é, a matéria, é não ente por acidente. Apenas a privação é não ente per se. O que é informe é o não ente per se, mas a matéria é dita não ente apenas enquanto nela ocorre o informe. 14. Resposta à segunda conclusão falsa. A unidade da potência como consequência da unidade entre a matéria e a privação pela razão e não apenas pelo sujeito. Deve-se mostrar que a matéria e a privação são diferentes pela razão. A privação pertence a algo de mal, e isso é demonstrável pelo fato da forma ser algo divino, ótimo e apetecível. A forma é divina porque o ser divino é ato puro, mas as coisas estão em ato na medida em que têm forma. Portanto, toda forma é uma participação da semelhança do ser divino. É ótima porque o ato é a perfeição da potência e o seu bem. É apetecível porque todas as coisas apetecem pela sua perfeição. A privação, entretanto, se opõe à forma, não sendo outra coisa senão a sua remoção. De onde, sendo mal aquilo que se opõe ao bem e o remove, é manifesto que a privação pertence ao mal. Ora, sendo a forma algo bom e apetecível, e a matéria, segundo a natureza, apetecendo-a, se não se distinguir a matéria da privação, chegaremos à conclusão que o contrário apetece a corrupção de si mesmo, o que é absurdo. De onde fica demonstrado ser impossível que a matéria e a privação sejam o mesmo pela razão. Deve-se esclarecer, entretanto, porque às vezes o torpe pode apetecer pelo bem e a fêmea pode apetecer pelo macho. Não é a torpeza que apetece o bem em si mesmo, ao contrário, a não ser por acidente, mas é aquilo ao qual ocorre a torpeza que apetece ser bem. Não é a feminilidade que apetece a masculinidade, mas aquilo ao qual ocorre ser fêmea. Da mesma maneira, a privação não apetece ser forma, mas aquilo a quem ocorre a privação, isto é, a matéria. 15. Como a matéria pode e não pode ser corrompida. A matéria, de certo modo, é corrompida e, de certo modo, não é corrompida.
A matéria se corrompe na medida em que possui a privação, como quando dizemos que o cobre infigurado se corrompe quando deixa de ser infigurado. Mas na medida em que a matéria é ser em potência, é ingênita e incorruptível. Nesse sentido, é impossível a matéria primeira ser gerada ou corrompida, mas isso não exclui que ela possa ter sido criada. Livro 2. 1. O que é a natureza? 1. Introdução ao significado da natureza. De todos os entes, alguns são ditos pela natureza e outros por outras causas, tais como a arte ou o acaso. Aqueles que são pela natureza diferem daqueles que não são pela natureza pelo fato de que parece ter em si mesmo um princípio de movimento e de repouso. Esse princípio do movimento e repouso poderá ser, por exemplo, segundo lugar, como ocorre com os corpos leves e pesados. Segundo aumento e decremento, como ocorre com os animais e as plantas. Segundo alteração, como ocorre com os corpos simples e tudo que é composto deles. Aqueles que não são pela natureza, como uma cama ou um vestido, que são pela arte, não possuem nenhum princípio de mutação em si mesmo, exceto por acidente, na medida que a matéria e a substância dos corpos artificiais são corpos naturais. Exemplo, uma faca tem em si mesma um princípio de movimento para baixo, não na medida que é uma faca, mas na medida que é de ferro. 3. Primeira dificuldade acerca da explicação introdutória da natureza. Não parece ser verdade que em qualquer movimento das coisas naturais, o princípio do movimento esteja naquele que é movido. Por exemplo, na mutação e na geração dos corpos simples, como quando a água é esquentada ou o ar se converte em fogo, o princípio do movimento está situado no agente exterior. 4. Solução de alguns filósofos à objeção levantada. O princípio ativo do movimento está realmente naquele que é movido, não de maneira perfeita, mas sim imperfeita, o qual auxilia a ação do agente externo. Este princípio auxiliar é uma forma incipiente, a qual é a privação. A essa solução, Aristóteles respondeu que isso não pode ser, porque somente pode ser princípio ativo aquele que está em ato, e essa forma incipiente é apenas uma certa aptidão ao ato. E mesmo se fosse uma forma completa, não poderia agir sobre o sujeito alterando a si mesmo, porque a forma não age, mas quem age é o composto. 5. Solução de Aristóteles à objeção. Existem dois princípios do movimento. Naqueles que movem a outros, existe um princípio ativo de movimento. Naqueles que são movidos, existe um princípio passivo de movimento, que é a matéria. O princípio passivo de movimento naqueles que são movidos de maneira natural é uma potência natural a tal forma ou a tal movimento que faz o movimento ser natural. Por isso, as ações das coisas artificiais não são naturais, porque, posto que o princípio material esteja naquele que se move, não apresenta, todavia, uma potência natural a adquirir a determinada forma em questão. E, assim também, o movimento dos corpos celestes é natural, apesar de serem movidos por um motor separado, porque nos corpos celestes existe a potência natural a tal tipo de movimento. 6. Observação sobre os corpos leves e pesados. Os corpos leves e pesados apresentam um princípio interno de movimento que se reveste das características de um princípio formal. Este princípio formal, todavia, é uma potência passiva e não ativa. O fato da Terra, isto é, do elemento Terra, ser pesado, não é um princípio para se mover, mas para ser movido. Isto porque os acidentes se seguem à forma. Portanto, a forma do pesado se segue o lugar e o mover-se ao lugar. O motor não é a forma natural, mas aquilo que lhe deu tal forma natural, a qual se segue o movimento. 7. Definição da natureza. As coisas naturais diferem das não naturais na medida em que possuem natureza e enquanto apresentam um princípio de movimento em si mesmas. A natureza é um princípio de movimento e de repouso naquilo no qual é por primeiro e por si e não por acidente. A natureza é um princípio como um gênero, isto é, uma coleção de coisas particulares e não de um modo absoluto, porque o nome natureza envolve uma relação para com o princípio. Por primeiro ou primeiramente se diz por oposição ao que é por causa de uma parte em um ser composto. Assim, se um balão de ar quente, por ser leve, é movido para cima, não se pode dizer que neste movimento a natureza seja propriamente princípio de movimento do balão, porque neste caso a natureza está sendo princípio de movimento dos elementos leves que existem no balão e são uma parte desse balão, isto é, o ar quente que existe dentro dele. A natureza, neste caso, é princípio de movimento do balão todo, por ser princípio de movimento de uma parte do balão, e é o princípio de movimento dessa parte do balão de maneira primária. O texto original dá o exemplo do médico que cura a si mesmo. Se ele cura por ser médico, isto é per se, mas ele não é curado por ser médico, exceto por acidente. Ele é curado per se na medida que ele é um doente. O doente é curado per se. O médico é curado por acidente, porque é por acidente que o doente era também médico. 2. De quantos modos se diz a natureza?
A natureza pode ser dita pela matéria e pela forma. Os primeiros filósofos não chegaram até o conceito de matéria-primeira e colocaram a matéria-primeira como sendo algum corpo sensível, fogo, ar, água, etc. Desta maneira, se seguia que todas as formas provinham da matéria enquanto já existente em ato. Acrescentavam também que as formas das coisas naturais eram acidentes e a matéria era substância. Daqui se concluía que toda substância material que tais filósofos colocavam como sendo tal era a própria natureza e substância das coisas naturais. Aquelas coisas que eram ditas serem substância de todas as demais davam-se o nome de princípio material. A primeira diferença que havia entre o princípio material e o formal é que um seria o acidente do outro. A segunda diferença consistiria em que ambos difeririam assim como o perpétuo e o corruptível. Essa opinião é verdadeira apenas no que se refere ao fato da matéria pode ser dita pela natureza. Quanto ao fato das formas serem acidentes do princípio material, essa opinião é falsa. 3. A natureza pode ser dita da forma. Uma coisa é a arte na medida em que se refere a algo enquanto é segunda arte. Da mesma maneira, uma coisa é dita natureza na medida em que pertence a algo enquanto é segunda natureza. Mas aquilo que está apenas em potência em relação a alguma coisa artificial, não dizemos que possua alguma arte. Assim, nas coisas naturais, aquilo que é apenas potência de carne ou osso não apresenta natureza de carne ou osso. Portanto, a natureza não está em algo antes que esse algo possua forma. De onde que devemos concluir que a natureza das coisas naturais, que possuem em si princípio de movimento, de algum modo também é forma. 4. Duas observações. Primeiramente, já que a matéria e a forma são ditas natureza, poderia alguém pensar que o composto também pode ser dito natureza. Mas isso não é verdade, porque um composto de matéria e forma, como o homem, não é a própria natureza, mas algo que tem proveniência da natureza, pois a natureza apresenta a razão de princípio, mas o composto apresenta a razão de principiado. Deve-se observar também que a forma é mais natureza do que a matéria, porque qualquer coisa é dita ser mais na medida que é em ato do que na medida que é em potência. 3. Do que considera a ciência natural? A ciência natural compete considerar a forma e a matéria, assim como no nariz curvo, não somente se considera a forma curva do nariz, mas também a matéria sensível do mesmo. A ciência natural que considera a forma e a matéria é a mesma. Como exemplo, o construtor considera a forma da casa, assim como a matéria da casa, isto é, tijolos e madeira. Isso porque compete à mesma ciência estudar o fim e as coisas que se ordenam a este fim. Isso porque a razão daquilo que se ordena a um fim é tirada daquele fim. Ora, a forma é o fim da matéria. 3. Por que a arte imita a natureza? A razão para que a arte imita a natureza é a seguinte. O princípio de operação das coisas artificiais é o conhecimento, mas todo o nosso conhecimento provém das coisas sensíveis e naturais pelo sentido. Ora, por algum princípio intelectivo, toda a natureza se ordena a seu fim, de tal maneira que a obra da natureza parece ser uma obra da inteligência, porque através de certos meios alcança determinados fins. Dessa maneira, a arte imita a natureza. 5. Para completar a justificativa anterior, prova-se que o fim da matéria é a forma. Para que algo seja o fim de um movimento contínuo, duas coisas são necessárias. A. Que seja o término do último movimento. B. Que seja aquilo por cuja causa se faz. Que a forma é o último na geração é manifesto por si mesmo. Que a forma é a causa final da matéria, prova-se por semelhança com a arte. Devemos considerar o seguinte. A. Existe um tipo de arte que faz a matéria de maneira simples, como a do oleiro que faz os tijolos, que são a matéria da casa. B. Existe outro tipo de arte que dispõe a matéria pré-existente para a recepção da forma, por exemplo, a arte de construção do navio, que prepara a madeira para receber a forma do navio. C. Que nós somos a finalidade da arte na medida em que nós usamos aquilo que a arte faz. E esse uso também é uma arte, como por exemplo a arte da navegação que se utiliza do navio. Portanto, existem duas artes que apresentam soberania sobre a matéria, que ditam regras à arte que faz a matéria simplesmente e as quais julgam sobre a matéria. A. Uma que se utiliza das coisas artificiais. B. Outra que faz as coisas artificiais, induzindo-lhes uma forma. A arte usual julga e decide sobre a forma. A arte factiva julga e decide sobre a matéria. Como exemplo, o navegador, que possui a arte da navegação, conhece, julga e decide qual deverá ser a forma do leme. O construtor do navio conhece, julga e decide, por sua vez, qual deverá ser a matéria do leme. Assim, A. A arte que induz a forma governa a arte que dispõe a matéria. B. A arte que utiliza a coisa artificial governa a arte que induz a forma. De onde que se conclui que a matéria está para a forma, assim como a forma está para o uso. Mas o uso é a causa final da coisa artificial.
Portanto, a forma é a causa final da matéria. E assim também, na natureza, a matéria se ordena à forma. 6. Até que ponto se estendem as considerações da ciência natural sobre a forma? O motivo que leva a colocar-se essa questão está em que as formas e a essência das coisas, de uma maneira absoluta, pertencem à consideração da filosofia primeira. Assim como o escultor não considera o cobre, mas enquanto matéria capaz de se transformar em estátua, assim também a ciência natural não considera a forma enquanto forma, mas na medida que se acha na matéria. Por isso, o limite das considerações da ciência natural sobre a forma são aquelas formas de algum modo separadas, mas que todavia têm seu ser na matéria. Tais formas são as almas racionais, que são separadas da matéria na medida em que a virtude intelectiva não é ato de algum órgão corporal e, não obstante, estão na matéria na medida em que dão um ser natural a tais corpos. Mas as formas totalmente separadas da matéria e a alma racional, na medida em que pode existir sem corpo, estas são de estudos que pertencem à filosofia primeira, isto é, à metafísica. 4. Teoria das causas pelas quais a ciência natural demonstra. 1. Considerações iniciais. As causas devem ser consideradas porque aquilo que nos propomos a tratar não se ordena à operação, mas à ciência. Porém, nós não opinamos conhecer algo senão após conhecermos as causas. Considerar as causas enquanto tal é próprio da filosofia primeira. O filósofo natural apenas assume o estudo das causas por alguma necessidade. Ele estuda as causas apenas à medida em que são casos das mutações naturais. 2. Determinação das causas. A primeira causa é a causa material. De um primeiro modo, se diz causa aquilo no qual algo se torna e permanece na coisa tornada. Trata-se da causa material na qual foi acrescentado, permanece na coisa tornada, para diferenciar essa causa da privação, que não permanece na coisa tornada. A segunda causa é a causa formal. De um segundo modo, se diz causa a espécie e o exemplo. Essa é dita causa, na medida em que é a razão quiditativa da coisa, através dela sabemos de cada coisa o que ela é. A este modo de causa se reduzem todas as partes que são postas na definição. Deve-se observar-se que isso não vai contra o que foi dito, que na definição das coisas naturais está posta a matéria. Aparentemente, se fosse assim, sendo a causa formal todas as partes que são postas na definição, a causa material também seria formal. Essa dificuldade se resolve porque o que é posto na definição das coisas naturais é a matéria em comum e não a matéria individual. A natureza da espécie, constituída da forma e da matéria em comum, se acha como causa formal em relação ao indivíduo. A terceira causa é a causa eficiente. De um terceiro modo, é dita causa aquilo que é princípio de movimento ou de repouso. Esta é a causa eficiente, assim como o pai é a causa do filho. Finalmente, a quarta causa é a causa final. De um quarto modo, algo é dito causa na medida em que é um fim. Isto é patente porque se perguntarmos por que fulano anda, respondendo para que goze de boa saúde, opinamos ter achado a causa. 3. Consequência da diversidade das causas. Consequência da diversidade das causas é que, de um e do mesmo ser, ocorre haver muitas causas per se e não por acidente. Algumas coisas serão mutuamente causas uma da outra, mas quando isso ocorrer, o será segundo diversas espécies de causas. Por exemplo, trabalhar é a causa eficiente de um bom hábito, mas o bom hábito é a causa final do trabalho. Nada proíbe que algo seja anterior e posterior ao outro, segundo diversas razões. O fim é anterior de acordo com a razão, mas é posterior no ser. A causa eficiente é anterior no ser, mas é posterior na razão. A forma é anterior à matéria, segundo a razão, mas a matéria é anterior à forma na geração e no tempo das coisas que se move da potência ao ato. 4. A causa final é a principal de todas as causas. A causa final é a principal entre todas as causas, porque a causa final é a causa das outras causas. Isso porque 1. O agente age em vista de um fim. 2. A forma se ordena ao uso, assim como a um fim. 3. A matéria se ordena à forma, assim como a forma se ordena ao fim. Portanto, a causa final é a causa das outras causas. Os 12 modos de causas. Os modos das causas são muitos, mas podem ser reduzidos a alguns poucos mediante as 4 divisões que se seguem. A primeira divisão está em que, na mesma espécie de causa, uma causa é dita ser anterior a uma outra, entendendo-se por isso que a causa mais universal é anterior. Assim, nesta primeira divisão, dividimos as causas em A. Universal e anterior, B. Próprio e posterior. Como exemplo disso, na espécie da causa eficiente, o médico é a causa própria e posterior da saúde, enquanto que o artista, isto é, o que possui a arte, é a causa mais universal e anterior.
Na espécie da causa formal, a causa formal própria e posterior da oitava, musical, é a proporção dupla, enquanto que a causa formal mais comum e anterior é a proporção numérica, que é chamada de multiplicidade. Na segunda divisão, as causas podem ser divididas em per se ou por acidente. Tudo que é unido à causa per se, mas não é da sua natureza, é dito causa por acidente. Assim, Policleto é a causa por acidente da estátua, enquanto que o escultor é a causa per se, porque Policleto somente é causa da estátua na medida em que ocorre que ele seja um escultor. Na terceira divisão, além das causas que são propriamente chamadas de causas, isto é, as causas per se e por acidente, algumas coisas são ditas serem causas em potência, na medida em que são capazes de operarem, enquanto outras são causas operantes em ato. Assim, tanto o construtor em hábito como o construtor em ato podem ser chamados de causas da construção de uma casa, um em potência e outro em ato. As divisões colocadas podem ser aplicadas aos efeitos, podendo-se dividi-los segundo as mesmas divisões em que foram divididas as causas. Assim, um efeito poderá ser próprio e posteriormente causado, enquanto um outro poderá ser universal e anteriormente causado. Essa estátua é própria e posteriormente causada, enquanto que a estátua em geral, ou uma imagem universal e anteriormente causada. Da mesma maneira, um efeito é dito por acidente quando ele é unido a um efeito per se, mas não é da sua natureza. Assim, o efeito per se de se cozinhar é o alimento agradável, enquanto que o efeito por acidente é o alimento saudável. Entretanto, o efeito per se do remédio é o ser saudável, enquanto que o agradável lhe será efeito por acidente. E, igualmente, os efeitos podem ser em ato ou em potência. Segundo a quarta divisão, as causas podem ser simples e complexas. As causas podem ser ditas complexas quando nós tomamos as causas per se em um complexo com as causas por acidente, como quando nós dizemos que nem Policleto, que é uma causa por acidente, nem o escultor, que é a causa per se, são causa da estátua, mas que o escultor Policleto é a causa. Podemos concluir o exposto dizendo que os modos de causas acima mencionados são 6 em número. A. Anterior e posterior. B. Per se e por acidente. C. Simples e complexas. Cada um desses modos, porém, pode ser dividido pela potência em ato, de maneira que assim os modos de causa se tornam 12. 6. Observação. Muitas vezes ocorre que 3 causas concorrem em uma só. A. Na geração, a causa final e formal são uma pelo número. O fim da geração do homem é a forma humana. Isso, porém, deve ser entendido somente da geração e não da coisa gerada. B. Às vezes, na geração, além da causa formal e final serem uma pelo número, a causa eficiente é a mesma segundo a espécie. Isso ocorre quando a gente faz algo a si mesmo, semelhante segundo a espécie, assim como quando o homem gera outro homem. A forma geradora, princípio da geração, é a da mesma espécie que a forma gerada, que é o fim da geração. Quando a forma geradora e a forma gerada não são da mesma espécie, todavia sempre participam de alguma similitude. 7. Objeto de consideração da ciência natural. Os motores que são ou não movidos pertencem à consideração da filosofia natural. Isto porque os motores não movidos não contêm em si o princípio do movimento e são, portanto, imóveis. Quanto às coisas imóveis, essas pertencem ao estudo da filosofia primeira. Entre as coisas que se movem, algumas são incorruptíveis, como os corpos celestes, e outras são corruptíveis, como os corpos inferiores. Ambas são objetos de estudo da ciência natural. 8. Como as causas não são mais do que as anteriormente ditas. Causa é aquilo ao qual se segue outro ser. O ser daquilo que tem causa pode ser considerado de duas maneiras. A. De maneira absoluta, sob esse ponto de vista, a causa do ser é a forma pela qual esse ser está em ato. B. Do ponto de vista segundo o qual, de um ser em potência se produz um ser em ato. Como tudo que é reduzido da potência ao ato, ou é por um ser em ato, devem existir duas outras causas, a matéria e o agente que reduz a matéria da potência ao ato. Entretanto, como a ação do agente tende para algo determinado, uma tendência segue princípios determinados, porque cada agente age de acordo com o que lhe é convenientemente proporcionado. Este algo para o qual a ação do agente tende é a causa final. Assim, na física, se consideram 4 causas. Mas nas coisas imóveis da metafísica, nas quais não se passa da potência ao ato, apenas a causa formal é considerada. 9. Como se demonstra pelas 4 causas? A causa eficiente e a causa material são causas anteriores na geração. A demonstração por essas causas é deste modo. Se isso aconteceu, consequentemente deverá acontecer aquilo. Exemplo, se o Sol se aproxima do Polo Norte, segue-se que o calor aumente na parte norte do globo. A demonstração acima somente é possível quando da causa eficiente ou material se segue algo necessariamente.
Quando, porém, se segue algo não necessariamente, mas frequentemente, a demonstração deve ser realizada pelo que é posterior na geração, demonstrando assim: se isso deve ter sido feito, então isso e isso deve ter sido requerido. Mas este término da geração é a forma. Portanto, a demonstração acima é a demonstração pela causa formal. A ciência natural também demonstra que às vezes algo é de tal maneira porque é o melhor para ser feito. Exemplo, os dentes anteriores são agudos porque é melhor ser assim para que se divida a comida. Trata-se de uma demonstração pela causa final. Deve-se observar-se que a natureza, entretanto, não faz o melhor em absoluto, mas o melhor segundo que compete a cada substância. Se não fosse assim, ela daria a cada animal uma alma racional em vez de irracional. 5. Teoria da causalidade, teleologia. 1. Objeção dos antigos filósofos contra a causalidade. Não existe a sorte ou acaso, diziam os antigos filósofos, porque tudo que se diz acontecer pela sorte, na verdade possui alguma causa bem determinada que não a sorte. Se alguém vai ao fórum e acha algum homem que queira encontrar, de quem todavia não opinava que o acharia, disse comumente que o encontro daquele homem foi provocado pela sorte, mas a causa daquele encontro foi a coincidência das vontades que se dirigiam ao fórum. 2. Explicação sobre a causalidade. Primeira parte. A sorte é um tipo de causa. Certas coisas acontecem sempre, como o nascer do sol. Certas coisas acontecem frequentemente, como o homem nascer com olhos. Certas coisas ocorrem na minoria dos casos, como o homem nascido com 6 dedos ou sem olhos. Deve-se ter em mente que sempre todo agente age em vista de um fim, haja ele pela natureza ou pelo intelecto. As coisas que acontecem sempre ou frequentemente ou são pela natureza ou pelo que é proposto pelo intelecto. Portanto, nas coisas que acontecem sempre ou frequentemente, essas coisas acontecem tendo visto um fim. Assim como existem seres per se e por acidente, assim também existem causas per se e por acidente. As causas por acidente podem ser consideradas a. Do ponto de vista da causa, b. Do ponto de vista do efeito. Do ponto de vista da causa, a causa por acidente é unida à causa per se. Por exemplo, quando um branco ou um músico são causas de uma construção, porque acidentalmente se encontravam unidos no construtor. Do ponto de vista do efeito, causa por acidente se refere a algo que acidentalmente está unido ao efeito, como quando o construtor é a causa de uma guerra, se a guerra for consequência da construção de uma residência. Acaso e sorte são ditas causas por acidente, sendo esse termo entendido do ponto de vista do efeito. O efeito per se de uma causa natural é aquilo que se segue de acordo com as exigências de sua forma. O efeito per se de um agente que age pelo intelecto é aquilo que acontece tendo em vista a intenção do agente, estando incluindo implicitamente nessa intenção tudo aquilo que ocorre frequentemente ligado à intenção em si mesma. Acaso é um termo mais abrangente. Sorte apenas ocorre naquelas coisas na qual a gente age pelo intelecto. Podemos, desse modo, definir o que é a sorte dizendo que a sorte é uma causa por acidente daquilo que ocorre na minoria das vezes naquilo que se faz de acordo com o propósito proposto pelo intelecto, tendo em vista um determinado fim. 3. Explicação sobre a causalidade. Segunda parte. A diferença entre sorte e acaso é que eles diferem pela definição, no sentido que o acaso pertence a mais coisas do que a sorte. Tudo que é pelo acaso também é pela sorte, mas não vice-versa. Quando coisas que vêm a ser com a finalidade de alguma coisa, não vêm a ser para a finalidade daquilo que acontece, mas para a finalidade de alguma coisa extrínseca, então nós dizemos que essas coisas vêm a ser pelo acaso. 4. Explicação sobre a causalidade. Terceira parte. Tanto o acaso quanto a sorte podem ser reduzidos ao gênero da causa eficiente. Isso se explica porque acaso e sorte são causas de coisas que procedem da natureza ou da inteligência. Entretanto, a natureza e a inteligência são causas como coisas a partir das quais se inicia um movimento. 5. Observação. Aquilo no qual o acaso principalmente difere da sorte são as coisas que acontecem pela natureza, já que o acaso e a sorte são causas por acidente de coisas cuja causa per se são o intelecto e a natureza, como a causa por acidente é posterior à causa per se, o acaso e a sorte são causas posteriores ao intelecto e à natureza. De onde se devesse ser sustentado que o acaso é a causa do universo, seguir-se-ia que o intelecto e a natureza são antes de mais nada causas de outras coisas e posteriormente de todo o universo. Mas isso é inconsistente, porque parece não existir algo anterior ao universo para a natureza e o intelecto serem causas. As coisas que ocorrem pelo acaso ou pela sorte, ou seja, além das intenções das causas inferiores, se puderem ser reduzidas a alguma causa superior que as ordenam, então em relação a esta última causa, elas não podem ser ditas fortuitas ou ocasionais. 6. O problema da necessidade na natureza. O propósito dos próximos itens será mostrar que a natureza age por causa de um fim e que a necessidade na natureza não provém das causas anteriores, isto é, a matéria é a causa eficiente, mas das causas posteriores, isto é, a forma e o fim. 7.
Opinião dos antigos filósofos sobre a necessidade na natureza. Os antigos filósofos negaram que a natureza agisse, tendo em vista algum fim. Aquilo que principalmente demonstra que a natureza opera em vista de algo é o fato de que as operações da natureza sempre resultam em algo que é melhor e mais cômodo quanto possível. Diziam os antigos filósofos que quando de alguma operação da natureza provém alguma utilidade, isto não é a finalidade daquela operação natural, mas é algo que ocorre apenas por necessidade da matéria. Exemplo: quando cai a chuva, ela não cai com a finalidade de aumentar ou fazer crescer o trigo, mas isso ocorre pela necessidade da matéria. E tanto isso é verdade que, em alguns locais, chovendo, o trigo é destruído e não ajudado a crescer. Da mesma forma, aconteceria com as partes dos animais. Os dentes anteriores são agudos e mais aptos a dividir o alimento, e os maxilares são largos e mais aptos a amassar o alimento. Mas isso aconteceria por necessidade da matéria, e ele acontece acidentalmente possuir semelhante forma, a qual se segue a citada utilidade. Como poderia objetar-se que, já que sempre ou na maioria dos casos tais utilidades se seguem, seria conveniente que tal fato fosse devido à natureza, os antigos filósofos propuseram a seguinte resposta a essa dificuldade. No princípio da constituição do mundo, os 4 elementos se reuniram para constituir as coisas naturais, e se fizeram muitas e diversas disposições. Aquelas que, por acaso, se mostraram aptas a alguma utilidade, se conservaram. Mas isso aconteceu não por algum agente que tivesse um fim definido, mas por acaso. Aqueles que não apresentavam tais disposições foram destruídos e continuamente são destruídos. Ou seja, Aristóteles refutou o evolucionismo 22 séculos antes de Darwin existir. 8. Provas que a natureza age tendo vista um fim. Primeira prova. A primeira prova é como se segue. A. Tudo que é feito, ou é feito pelo acaso, ou tendo vista um fim, pois tudo que ocorre além da intenção de um fim é dito acontecer pelo acaso. B. Por outro lado, é impossível que aquilo que ocorre sempre ou frequentemente aconteça por acaso. Portanto, o que ocorre sempre ou frequentemente ocorre tendo vista algum fim. C. Mas tudo o que ocorre de acordo com a natureza ocorre sempre ou frequentemente. D. Portanto, tudo que é feito pela natureza ocorre tendo vista algum fim. 9. Provas que a natureza age tendo vista algum fim. Segunda e terceira prova. A segunda prova é como se segue. A. Certas artes fazem aquilo que a natureza não pode fazer, assim como uma casa. B. Naquilo que, entretanto, pode ser feito tanto pela arte como pela natureza, a arte imita a natureza. C. Mas, se as coisas que são feitas pela arte ou são tendo em vista algum fim, é manifesto que aquelas que se fazem pela natureza também se fazem tendo em vista algum fim. A terceira prova é como se segue. A. Onde se pode verificar com maior clareza que a natureza opera tendo em vista algum fim, no operar dos animais que não operam nem pela arte, nem pela pesquisa e nem pela deliberação, e todavia é manifesto que eles operam tendo em vista algum fim. B. E é manifesto também que eles não operam nem pelo intelecto, nem por algum outro princípio, porque sempre do mesmo modo eles operam. Toda andorinha faz seu ninho da mesma forma, mas nem todo edificador faz a casa do mesmo modo. 10. Resposta a uma primeira objeção. Poder-se-ia negar que a natureza agisse tendo visto algum fim, porque muitas vezes é visto outra coisa acontecer, como os monstros, que são pecados da natureza. Responde-se a essa objeção dizendo que a arte age tendo visto algum fim, e todavia, nas coisas que se fazem pela arte ocorrem erros, como quando o gramático não escreve corretamente ou o médico receita um remédio errado. Se a arte, todavia, não operasse tendo visto um fim, qualquer coisa operada pela arte não resultaria num erro, porque a operação da arte se situaria de maneira idêntica frente a qualquer coisa. Portanto, o próprio fato de que na arte ocorrem erros é sinal de que a arte opera tendo visto algum fim. 11. Resposta a uma segunda objeção. As coisas que ocorrem pela natureza parecem proceder dos primeiros princípios, que são a causa eficiente e a causa material, e não a causa final. Responde-se a essa segunda objeção dizendo que os que afirmam a natureza não agir tendo vista de algo, destroem a natureza e as coisas que são pela natureza. São ditas serem pela natureza as coisas que, por um certo princípio intrínseco, se movem continuamente, pelo qual chega a algum fim. E isso não por qualquer princípio e a qualquer fim, mas um princípio e fim determinados. Assim, exceto que algo o impeça, sempre procedem pelo mesmo princípio em direção ao mesmo fim. Isso ocorre não por acidente, mas sempre assim o é, exceto que algo o impeça. 12. Resposta a uma terceira objeção. Poderia afirmar-se que a natureza não age tendo algo em vista, porque não delibera. Responde-se a esta terceira objeção dizendo que é manifesto que a arte age por causa de algo, e no entanto a arte não delibera. O artífice não delibera enquanto possui a arte, mas apenas enquanto ainda não possui a certeza da arte. O tocador de harpa, se deliberasse enquanto toca, seria muito imperito.
Desse exemplo, fica patente que ocorre a certos agentes não deliberarem não porque não agem por causa de um fim, mas porque têm algum meio pelo qual agem. Assim, porque a natureza possui certo meio pelo qual pode agir, por causa disso não delibera? Na verdade, em nada a arte e a natureza diferem, a não ser pelo fato que a natureza é um princípio intrínseco e a arte é um princípio extrínseco. Ainda mais, se a arte de fazer o navio estivesse intrínseca à madeira, o navio seria feito pela natureza exatamente do mesmo modo pela qual é feito através da arte. Podemos concluir o que foi dito dizendo que fica patente que a natureza nada mais é do que a ratio de uma certa arte, a saber, a divina, situada nas coisas, pela qual as mesmas coisas são movidas a um determinado fim, assim como se o artífice fazedor de navios pudesse conceder a madeira que por si mesmo se movesse a induzir a forma do navio. 13. Coloque-se a questão sobre se a necessidade da natureza se dá de modo absoluto ou de modo condicional. Trata-se de saber se nas coisas naturais o necessário se dá simpliciter, isto é, absolutamente, ou esse conditione, isto é, condicionalmente. Necessidade absoluta é a necessidade que depende das causas anteriores. Podemos dar os seguintes exemplos. A. A necessidade que depende da matéria. Dessa maneira, o fato do animal ser corruptível é de necessidade absoluta. B. A necessidade que depende da forma, exceto enquanto fim da geração. Dessa maneira, o fato do homem ser racional ou do triângulo ter 3 ângulos iguais a 2 retos é de necessidade absoluta. C. A necessidade que depende da causa eficiente. Dessa maneira, a alteração do dia e da noite é de necessidade absoluta devido ao movimento do Sol. Necessidade condicional é a necessidade proveniente do que é posterior no ser. Essa necessidade provém a. Da causa final, b. Da forma, enquanto fim da geração. Exemplo, se isto é necessário, porque aquilo outro deve ser feito. Questionar se nas coisas naturais a necessidade é absoluta ou condicional significa questionar se nas coisas naturais a necessidade é proveniente do fim ou da matéria. 14. Opinião dos antigos filósofos sobre a necessidade na natureza. Segundo os antigos filósofos, a geração das coisas naturais provém de necessidade absoluta da matéria. Como exemplo, quando alguém diz que as paredes da casa são desta maneira por necessidade da matéria e que estão no chão porque são constituídas dos elementos mais pesados, enquanto o teto, por ser feito de elementos mais leves, está situado no topo. 15. Respostas às opiniões dos antigos filósofos. É tão inconvincente dizer que nas coisas naturais a necessidade é proveniente da matéria, quanto é flagrante o mesmo ser inconveniente nas coisas artificiais, como exemplo da casa dado anteriormente. A disposição da casa não é feita sem que o princípio material possua aptidão para tal ou tal força. Não se pode dizer, todavia, que é por causa disso que a casa está assim disposta. As partes da casa estão dispostas daquela maneira por causa do fim a qual a casa se destina, e dessa mesma forma ocorre nas coisas naturais. Dessa maneira, é patente que na natureza a necessidade é condicional. 16. Semelhança entre a necessidade nas coisas naturais e nas ciências demonstrativas. A necessidade nas ciências demonstrativas é um necessário a priori. Daquilo que se assume como princípio, provém por necessidade a conclusão. Mas não se segue o contrário, isto é, se a conclusão é verdadeira, o princípio também o é. Isto porque de proposições falsas pode-se silogizar uma conclusão correta. Mas nas coisas que se fazem tendo visto algo, ou pela arte ou pela natureza, ocorre o contrário. Se o fim é ou será, é necessário que aquilo que é anterior ao fim tenha sido ou seja. Portanto, nas coisas que se fazem por causa de um fim, o fim apresenta a mesma ordenação que tem os princípios na demonstração. E isso ocorre porque o fim é o princípio, não da ação, mas do raciocínio, porque dado o fim, principiamos a pensar as coisas que são voltadas para aquele fim. Bom, então é isso. Com isso acabamos o primeiro vídeo, já acabando 2 livros dos 8 livros da Física de Aristóteles. Obrigado a todos que assistiram, até mais.